Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Still the Talk e explicando o que é esse mais novo projeto aqui do Still the Look. Na verdade, tudo começou offline, então a gente começava a receber algumas pessoas que a gente admira muito para vir falar com o time que estão aqui por trás dessa câmera. E aí foram papos tão legais, a gente chamou a Paty Lima da Simple, a gente chamou a Ju Ferraz, chamou a Tassi da Index, e foram conversas tão incríveis que a gente pensou, por que não fazer gravado para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Então, para inaugurar o nosso Still the Talk online aqui, ninguém menos do que Laís Roberta, Robertita. Latidos do Ravi. É um programa meio assim em casa, entendeu? Tá tudo certo. Robertita, muito feliz de inaugurar aqui contigo. Obrigada pelo convite, né? Que responsabilidade primeira, assim. Ai, sim, maravilhosa. Começando com chave de ouro. E aí a ideia aqui é contar da tua trajetória, falar de ti, da tua vida profissional, para inspirar o time aqui. O time já é todo muito fã. Quando a gente falou que tu viria aqui, quem tá de férias falou, não, vocês vão ter que mudar porque a gente tá de férias. A gente falou, não, então vocês vão ter que mudar as férias, não vai dar. Então, realmente tá todo mundo muito animado, assim, e né, a tua importância pra moda, assim, é inegável. Então, antes da gente chegar aí, né, a gente queria saber, muita coisa aconteceu, então queria te ouvir. Como tudo começou? Nossa, bom, eu tenho 28 anos, né? Eu sempre falo de onde eu vim, mas eu sou de Jandira, muitas pessoas não sabem onde é Jandira, é Grande São Paulo, então perto de Itapevi, Carapicuíba, lá da ponte para o outro lado. Eu sou filha de Dona Maria, metalúrgica, e do seu João, motorista de bitoneira. Eu sou historiadora e também sou marqueteira. Algumas pessoas não sabem, mas muitas coisas, né? Somos muitas coisas. Eu estou na internet efetivamente há muitos anos. Algumas pessoas acreditam, nossa, mas você surgiu na pandemia, mas você veio agora nesse movimento, sendo que não. Eu estou há muitos anos fazendo o que eu faço. Estou há muitos anos dividindo esse espaço com mulheres que tiveram esse reconhecimento recentemente, como a Suiane. Então eu conheço a Suiane desde 2014. Hoje a Suiane é editora de moda da Elle, mas nós estamos aí nesse grupo de pessoas pretas que em busca do reconhecimento, em busca da visibilidade dos nossos ofícios há muitos anos. Mas tudo potencializou na pandemia, né? Então, da pandemia para cá, minha vida deu um giro de 360, parecia que eu não existia e eu renasci. E eu renasci com as minhas com possibilidades, com acesso, com uma equipe. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa mudou. E tu falou, eu não vou lembrar a frase exata, mas que todo mundo diz que quando a gente vê o sucesso que demorou anos para acontecer, todo mundo acha que foi da noite pro dia. Exato. Né? Então, tu falando desde 2014... E muita gente que te conheceu agora acha que, né, quem é? Errou, quem dera, teria imputado em 7 anos. Exato, e a pandemia ela só potencializou várias coisas, movimentos também que já vinham acontecendo e só tornou tudo mais urgente, porque eu acredito muito que foi algo que deixou todo mundo sintonizado no mesmo canal. Exato. O mundo inteiro, né? Porque estava todo mundo com atenção em lugares diferentes e ali todo mundo teve que, né? Onde estamos, para onde vamos. Exato. Mas tu falou, tu é historiadora, marqueteira, queria ir lá para tua formação, assim. Como foi isso? Bom, eu sou filha de pessoas que entendiam as profissões tradicionais como a única fonte de sucesso. Então, minha mãe não queria que eu fosse professora, minha mãe nem entendia o que era marketing. Como que você vai explicar para uma pessoa que não teve acesso à educação que marketing queria? Não, para minha mãe ela queria que eu me formasse ou em medicina, ou em direito, ou em engenharia, e nada que partisse daquilo não obteria sucesso. Então eu lembro que eu passei na UFMG com 17 anos, na Federal de Ouro Preto, e minha mãe não me deixou ir, porque ela não queria que eu fosse ser professora. Ironicamente, as poucas mulheres da minha família que entraram na academia são professoras, que na época era como que era? Magistério. Então, as mulheres da minha família fizeram o magistério, que eu tenho prima bióloga, outra pedagoga, e aí eu fiquei num conflito muito grande, e aí, num mês depois, eu falei, então, já que minha mãe não quer me deixar fazer história, eu vou fazer marketing, que ali é o meio termo. Uhum. E aí eu peguei minha bolsa do ProUni, sou formada, eu utilizei todos os acessos que o Estado me daria, eu fui lá, usei. Então, usei
Faculdade Federal, usei ProUni, isso estou louca para usar minha aposentadoria, né? Pena que... Vamos tentar, né? Ó. Pela que está cada vez mais distante da nossa realidade. Mas e aí eu me formei em marketing pelo ProUni. Depois eu comecei a estudar cinema e audiovisual, só que eu via numa distância muito grande da minha realidade. Muito grande pensar que eu dividi a sala com colegas que fizeram cursos em Londres, cursos em Milão. Eu falei, gente, no máximo eu vou ficar aqui 5 anos em produção audiovisual carregando cabo, não que seja um problema, mas sem um lugar ali efetivamente de ofício e de criação. E aí eu falei, bom, eu vou competir com pessoas que têm sobrenome com 7 consoantes, então eu vou fazer outra coisa. Eu amo, com 7 consoantes. Então eu vou fazer outra coisa. E aí eu falei, bom, tá na hora de eu ir para a história de vez. E por que a história? Eu acredito muito na educação. Eu acredito muito na educação de base e eu acredito muito na força motora que a educação dá. Não à toa que metade dos conflitos mundiais teriam diminuído, inclusive o letramento do Brasil seria muito maior se as pessoas estudassem história. Então eu lembro que... E o porquê história? Eu fui uma criança, quem dera se fosse. Nós deveríamos ser, inclusive, né? Mas eu fui uma criança que sofreu muito bullying. Eu digo que eu sou fruto do bullying, eu fui moldada pelo bullying. Então a minha imagem, a minha postura, a minha fala, as pessoas falam, nossa, mas sua dialética é ótima, sua postura é ótima. A minha dialética ela é uma estratégia de sobrevivência. Então eu não era uma criança bonita, eu não era um par de festa junina, eu não era a convidada que as mães iriam convidar para o aniversário de suas filhas. Então, só que elas precisariam de mim para os trabalhos de escola. Então, assim, eu era muito inteligente, eu era uma nerdinha dentro da sala de aula e era o estereótipo que sofria o bullying. Então, a nerd gorda e que os professores me acolhiam. E eu tinha uma professora chamada Fátima e ela era pretona, retinta com black loiro. Isso, sei lá, gente, isso em 2004, 2005. Fátima Gomes, professora de história absurda. E na época nós não tínhamos os nomes como nós temos hoje, né? Racismo, feminismo, transição capilar, BC, era tudo um aquilombamento genuíno, assim, nós não tínhamos todas essas nomenclaturas. E eu lembro que ela me acolhia, e eu nunca entendia o acolhimento da professora Fátima. Eu acho que nem ela em si tinha toda essa consciência. E eu fui muito bem acolhida pelos meus professores, sempre fui muito bem acolhida, e o meu intelecto, ele sempre foi instigado, eu sempre fui provocada a pensar. Uhum. Porque eu já estava ali à margem das outras alunas, né? Então o que me cabia no momento para construir o meu destaque de alguma maneira era o meu raciocínio. Uhum. E aí eu fiquei apaixonada por história, depois eu fui crescendo, na adolescência eu fui me letrando, comecei a ouvir rap. Para quem não sabe, o Robertito ele veio porque eu tive um grupo de rap. Eu ia te perguntar de onde surgiu La Robertita, né? O Robertita era o meu vulgo. Então, eu tive um grupo de rap e a partir daí eu fui ouvindo mulheres pretas. E eu lembro que eu tinha um professor que aí entra numa outra problemática que as pessoas acham que todas as pessoas pretas são iguais. Mas naquele contexto eu achei engraçado porque o meu professor falou assim, você parece muito Aretha Franklin. E eu tinha, sei lá, 16 anos, eu estava no ensino médio. Eu falei, gente, quem é Aretha Franklin? E aí eu comecei a ouvir Aretha Franklin e eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Então, o meu letramento em história foi entendendo, me racializando e entendendo que a partir da história, o meu poder de subversão, com intelecto, com dialética, eu iria atingir diretamente a comunidade que eu queria atingir, que eram alunos, crianças, adolescentes em formação. Legal. Gente, ó, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta ao longo aí também, a gente não precisa deixar só pro final. Pode me contar que eu falo. Não, é maravilhoso. Mas e aí, em qual momento foi que tu pensou assim, ok, eu vou usar todo o meu conhecimento para criar minha profissão na internet, né? Me tornar influenciadora? Como que foi essa transição, né? Que tu falou que começou lá em 2014. Então, eu sempre mobilizei uma comunidade comigo. Então, eu sempre fui uma pessoa que, no Facebook, então quando tinha aqueles adedaços de feministas, eu tava lá, dando textão.
Então eu tinha uma comunidade, então eu sempre me posicionei contra a corpo, quanto a racismo, quanto a minha sexualidade. Eu sempre fui muito aberta. Eu sou fruto também de movimentos sociais. Então antes da minha mãe entender o que eram os movimentos, minha mãe eu acho que nunca entendeu, até hoje minha família não entende ao certo o que eu faço. Eu fui para a Semana de Moda de Paris e eles falaram, lá isso é desfilar lá em Paris. Eu amo, gente. Quem dera eu, né? Mas e eu lembro que eu saía de casa menor de idade, então aqueles protestos de ajustes de tarifa, ocupação das escolas, tudo eu tava lá, entendeu? Tudo aqui, a galera fala, ai, a militância hoje, a galera faz para criar... Gente, não, corria de bomba da polícia, de não sei, eu tava lá. Não à toa que recentemente, em 2020, os atos antirracistas, que foi aí que legitimou também o meu movimento na internet de crescimento, eu estava fazendo cobertura disso ao vivo. Então, o meu trabalho com a internet sempre foi intrínseco à minha existência. Porque eu sou uma pessoa subversiva e que faz questão de convidar as pessoas a pensarem junto comigo. Estando eu errado ou não, eu vou lá e puxo todo mundo comigo. E aí, eu já tinha uma imagem na internet, só que eu comecei a trabalhar com a minha imagem porque existe um nicho, né, um segmento chamado plus size. E esse plus size ele estava em crescimento. Então a gente não entendia quem eram as profissionais capacitadas, o que eram as modelos, quais eventos nós poderíamos colocar esses corpos. E eu fui uma pessoa que estava no início desse movimento, junto com Rita Carreira, junto com Roberta Freitas e outras mulheres que hoje... Então é um caminho muito longo. Quem vê Rita Carreira hoje, vê uma modelo de sucesso, mas eu e a Rita, com 20 anos, em 2015, 2014, não entendia para onde a gente ia, como precificar nosso trabalho, era um negócio de ganhava R$100 aqui, mas a gente já estava feliz de estar ali. Então eu comecei a trazer essas pessoas, eu já tinha essa visibilidade na internet, uma pequena comunidade, não como hoje, e eu falei, bom, estou na pandemia. Os meus 2 grandes projetos da vida que eu já tinha puxado, o primeiro foi quando eu fui para a Federal da Paraíba. Minha mãe foi diagnosticada com câncer, tive que retomar. E o segundo é que eu ia ser au pair nos Estados Unidos. Eu ia largar tudo aqui no Brasil em fevereiro de 2020, já estava quase tudo certo. E eu falava, gente, vou casar com um gringo, vou pegar um green card e nunca mais vou voltar para o Brasil. Porque era isso que eu achei. Depois de tantos anos de estudo, depois de tanto grito, depois nada deu certo aqui no Brasil. Então o que eu vou fazer? Vou ser babá nos Estados Unidos, eu vou tentar ganhar em dólar e vou viver uma vida ok. E aí o universo falou, não, nega, vem pra cá de novo, você vai ficar aqui. E aí minha vida fez assim, ó, e aí aqui estamos. E aí foi a pandemia, falou fevereiro de 2020, aí logo começou a pandemia. E o que aconteceu naquele momento que tu acredita ter sido o reconhecimento, né, que veio, como a gente falou, não foi da noite pro dia, mas veio o reconhecimento de tantos anos de trabalho, assim. Eu sempre falo para as pessoas perguntam qual foi o segredo do sucesso, o marco. Eu nunca acredito que exista um só, mas tem algumas coisas que dão certa impulsionada, assim. Exato. O que tu acredita que na tua carreira tenha sido, ou várias coisas, né, divisores de água? Olha, como eu já estava há muitos anos fazendo o que eu fazia, falei, bom, tá na hora de parar de agir achando que os movimentos são tão genuínos e estudar e fazer uma análise de mercado de verdade. Então eu preciso ir nas ausências, nas lacunas, o que eu sinto falta hoje? Porque eu já fiz conteúdo falando de... e eu fiz mesmo, né? De lingerie, ame seu corpo. Atingiu uma comunidade, foi efetivo, mas o que mais? O que mais está faltando? Falei, eu sinto falta de ver mulheres gordas elegantes. Cadê essas mulheres? Tá. Então eu vou entrar num aspecto minimalista e eu vou ter aqui centenas de perfis de brasileiras e de gringas com uma estética muito afinada, o aesthetic, mas cadê as mulheres gordas? Cadê as mulheres pretas? Falei, bom, é simples, tá aqui a resposta. Só que até você chegar nessa resposta, eu já bati cabeça, eu já criei conteúdo sobre depressão, sobre body positive, sobre música, sobre restaurantes, e eu nunca tinha entendido que no final das contas era sobre onde eu queria estar. Sobre a vestimenta que eu queria carregar, a dialética, a persona que eu queria ser. E aí eu falei, e aí eu comecei a afinar, então, como que essas mulheres constroem
esse perfil, essa narrativa. Então elas fazem perfis de fotos de respiro, fotos mais conceito, a baixa exposição, não sei o que. Eu falei, bom, é isso. Então, alfaiataria, branco, blazer. E aí eu comecei a comprar esses elementos. E comecei... Então, a minha revolução, ela foi imagética. Eu convidei as pessoas a saírem daquele lugar da construção óbvia, do padrão óbvio, e convidá-las a enxergar. O meu trabalho é quase que um letramento, uma alfabetização. Sim. Porque quando eu chego nos lugares de chapéu, de blazer, as pessoas elas ficam assim, o que é essa mulher? Então o meu trabalho é como se eu estivesse dando uma aula, só que a minha imagem ela é uma aula. E não no sentido de, ai meu Deus, eu sou uma pessoa... Não, é que eu estou instigando a quebra daquele imaginário que sempre funcionou no modus operandi a subverter a lógica. Então, meu Deus, mulheres pretas, elegantes, o que eu só via, sei lá, a esposa do Barack Obama, Michelle Obama, Alcione. Então tá, então nem que seja para eu ser uma discípula de Alcione também. Sim. Quero envelhecer assim, bem negrona, chique, de pérola, um cabelinho aqui, entendeu? É assim. Não, é como se conecta, né? Lá do início da tua vida profissional, de querer, né, tá linkada à educação. Então, Exato. tudo tem aquele discurso famoso do Steve Jobs, que as coisas só fazem sentido, a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Então, pois é. Muito legal. E teve um vídeo que eu não me lembro se foi, acho que 21, acho que foi 2021 ou 2022, que eu acho que talvez um dos que tenham viralizado, assim, que me marcou muito, que era tu falando sobre como tu encontrava as roupas, Sim. né, pro teu tipo de corpo. Exato. E dessa dificuldade que às vezes as pessoas olhavam e achavam, mas aqui é simples, isso, e aí tu mostrava, se eu não me engano, era uma calça masculina, alguma coisa que tu adaptava, e que eu acredito que até no final tu chorava no final do vídeo, né, aquele eu acho que foi um marco bem importante também, né, que saiu em muitos lugares, né, em muitos veículos. Pois eu entendo que, por exemplo, hoje a gente está num lugar de letramento que algumas coisas são inadmissíveis, algumas posturas são inadmissíveis. Só que no final das contas existe também uma lacuna onde as pessoas elas não têm de fato conhecimento. Então quando eu falo para alguém, olha amiga, por exemplo, mala de bordo. Você vai viajar e você vai colocar ali 5 calcinhas, uma necessaire, um blazer, uma calça. Eu sou uma mulher gorda. A minha anatomia é diferente. O que cabe no máximo na minha mala de bordo é um blazer, a minha escova de dente e a minha necessaire de maquiagem. Então as pessoas elas não têm noção da dinâmica, espaçamento, da física, da anatomia do negócio. Então, às vezes, é necessário a gente voltar 5 casas e escrever para algumas pessoas. O que tem nos faltado, que eu tenho percebido, é um pouco de empatia no sentido de absorção. Às vezes eu cobro da minha família uma consciência que eles estão longe. E aí eu falo, gente, eu estou sendo reativa com a minha família, só que eles não tiveram o mesmo acesso de conhecimento que eu. Então eu preciso retomar para um lugar de mais didática. E assim é socialmente também. Às vezes, assim, algumas pessoas são sem noção, algumas coisas não deveriam ser reproduzidas ainda hoje, mas algumas coisas as pessoas não têm noção do processo. Então eu falei, aqui eu vou desenhar. Porque é fácil ver uma mulher gorda, elegante, mas o que está por trás? Ainda em 2023, ainda com todos os acessos que eu tenho hoje, não é fácil eu achar peças que me sirvam. Então eu tive que abrir o meu blazer e falar assim, olha gente, esse é o caminho, eu preciso garimpar, é muito difícil, eu pego peça, eu amarro, eu corto, eu rasgo, eu dou nó, eu junto uma com a outra para fazer com que me sirvam. Então até as pessoas, os meus amigos, a minha rede de apoio, que convive comigo e entende os meus dilemas, foram pegos de surpresa, porque meu Deus, Rô, realmente é muito difícil. Então eu acredito que esse vídeo viralizou porque eu escrevi, eu desenhei para as pessoas o processo, Sim. A dificuldade do processo, que foi quando todo mundo ficou tipo, meu Deus. E como isso é importante, né? Porque vários pontos da tua fala, assim, mas muitas vezes quando a gente quer fazer o outro enxergar algo ou mudar de ideia, a gente tem que ter ainda mais calma, né? E até uma certa gentileza de falar, por mais óbvio que possa parecer, porque se a gente for, né, querer ensinar na marra, aí a gente só vai repelir as pessoas. Exato. Né? Então, isso é muito importante, porque eu vejo muito em vários perfis. A gente está falando para muita gente nos nossos perfis que pensam já igual a gente. Sim. Então, é quase que a gente está ali convencendo os convencidos. Então, como que eu quero introduzir um assunto que seja diferente do que aquelas pessoas pensam, né?
ou enxerguem, mas de maneira que vá tocar elas e fazer elas Não pensar. à toa, de verdade, assim, é óbvio que parece muito enviesado porque eu estou aqui no escritório de vocês, mas eu acho genial a gestão de crise de vocês, os comentários. Toda vez que tem Cadê um a Clau assunto... ali, ó? A Clau esquentadinha nos comentários, mas calma. Toda vez que eu vejo que algo que a galera, ai, mas esse conteúdo não deveria ter sido feito, mas... E aí eu vejo a gestão de crise que parte para um lugar educacional. Porque no final das contas, até as pessoas que eram, foi como eu disse, até os meus amigos ficaram surpresos quando eu abri o blazer e mostrei. Então, no final das contas, é a velha máxima de que nós estamos no processo, todos nós de letramento. Sim. Todos nós. Então, esses embates vão vir e alguém na escala do processo vai ter que dar o braço a torcer e falar, realmente, sim, no caso, olha, gente, nós estamos postando esse conteúdo porque nananana. Que aí Sim. tem aí você que luta também da sua terapia, né? Não, a Clau agora é madura, né, Clau? Ó, isso aí. Exato, é. Mas eu sempre leio lá, eu fico lá, olha, muito parabéns, bom. parabéns. E na verdade os comentários eles viram um grande fórum, que às vezes a gente vê as pessoas começam a se responder. Exato. E uma já defende o negócio e vem outra, então é muito legal também, né? Ter esse diálogo, porque era muito diferente. Quando o Studio Look começou em 2012, que a gente tinha só as grandes revistas, veículos, era algo muito... a revista falando, e que isso mudou também muito hoje, né? Mas hoje é uma conversa. Então, a gente vai produzir o conteúdo que a audiência quer, né? Então, é uma troca, assim, né? Exato. E o que tu sente, Robertita, em relação à indústria da moda? Hoje, as marcas que tu trabalha, porque, sem dúvida, tu tem o papel de educar não só os consumidores, mas as marcas também. Sim. Assim, é um processo muito delicado, é um processo construtivo e que está em construção mesmo. Eu sei que às vezes algumas coisas são repetitivas, mas elas são repetitivas porque elas não mudam o modus operandi, né? Então nós estamos em construção de fato. Eu troco muito com muitos designers. Hoje nós já temos uma abertura para o feito sob medida muito maior em diversos estilistas, em diversas brands, mas ainda não é o ideal, né? O ideal seria eu olhar na vitrine, entrar e poder comprar. Então nós ainda estamos no dilema do poder e querer e todo o processo de execução que existe no meio. Porque, por exemplo, eu fui esses dias no estilista e eu queria uma peça plissada. Ele foi super querido ao me receber, ao tirar as medidas, e ele me convidou para um retorno. E ele falou, Rô, é o seguinte, a gente vai ter que fazer uma matemática aqui, uma matemática para que essa peça junta a outra, ela tenha o caimento inicial do que nós propusemos para uma peça de tamanho até o 44. Por quê? O nosso fornecedor não tem máquina de corte acima de 120 de quadril. Então nós vamos ter que pegar duas peças e aqui nós vamos ter que fazer o cálculo. Eu tenho uma amiga que ela abriu uma loja, uma marca de toalhas grandes, porque até isso, né? Eu chego, eu vou para um date, né? Quero fazer um charme. Vou tomar um banho, aí a toalha não fecha, né, gente? Já começa ali o date, porque metade do corpo fica para fora. Porque ainda assim nós temos escassez em roupa de banho, roupa de cama, acessório. Então, a indústria da moda, ela vem desde a parte da cama, mesa e banho, até a calcinha sem costura para não marcar no vestido, tubinho que eu vou usar. Então, e essa amiga foi abrir essa marca e ela foi atrás de fornecedores de toalha. Gente, assim, foram fornecedores do Sul, fornecedores do Norte, N fornecedores do Brasil, onde a máquina de corte da toalha ia só até 1,5. Então, isso não fecha num corpo gordo. Então, nós estamos falando estruturalmente de uma indústria têxtil que não está preparada para produzir. Então, não adianta só o estilista que está enfrentando também ali quanto a valores de matéria-prima, a valores de impostos, a escassez de modelistas que não sabem produzir para corpos gordos, até o seu principal fornecedor que não vai conseguir fornecer. Sim, uma cadeia muito grande. Muitas vezes a gente vai e acha essa marca como se a marca tivesse de uma vontade. Tem muita coisa por trás, né? Então é um processo, assim, um processo de matemática. No final, hoje, nós estamos fazendo uma grande equação
para que a gente chegue no lugar de equivalência e que todas as pessoas consigam consumir de fato. Então, eu contribuo, assim, dentro do que eu posso, com trocas, com conversas. No backstage, eu dou consultorias também para marcas, para a gente raciocinar a melhor forma de executar. Isso que eu até ia te perguntar sobre essa parte de consultoria, porque hoje mudou muito também, o mercado vem amadurecendo e muitas vezes as marcas queriam fechar um publi, então tá aqui tem meu produto, fala dessa forma, é isso. E hoje as marcas já estão muito mais abertas porque elas viram que tem que ser uma construção. Sim. Então se eu quero falar com o teu público, nada melhor do que tu construir essa história junto comigo. Então como que é nesse sentido as marcas que tu escolhe trabalhar? Tu participa totalmente desse processo criativo? Olha, o Arthur, a câmera não vai aqui. ver, o Arthur é um dos meus assessores. O Arthur, eu estou na mesa há quase 3 anos e eu disse que eu só saio de lá se me saírem. Porque hoje eu consegui construir uma equipe, uma rede de apoio de profissionais que me auxiliam nessas escolhas. Então, às vezes eu jogo as exigências e ele contribui para que a gente faça com que o meu trabalho fique muito coeso. E coeso no aspecto de... Hoje, se eu sou convidada a fazer parte de um squad, o Arthur está aqui para não me deixar negar. Antes de nós fecharmos a ação, independente do cachê, hoje, eu sei, eu não sou herdeira, para mim às vezes é uma falta, sim, fechar um job grande, mas eu prefiro ser coerente àquilo que eu acredito, do que a gente pairar por um lugar de hipocrisia, né? Então, a Robertita foi convidada para fazer o squad. Então tá, a Tour vai pedir o squad. Quem são as integrantes? Vai ser a única negra? Não vou. Então, vai ser a única gorda? Não vou. Quantas vezes, né, Arthur, nós falamos assim, as marcas, a Rô, nós queremos muito a Rô. Puxamos o squad, 15 mulheres brancas, magras e só eu de gorda. E aí o Arthur, gentilmente, eu nem sei como ele faz isso, mas eu também nem quero saber que aí é a parte maravilhoso, dele. Ele convida a marca, então, que tal vocês convidarem mais pessoas? Então, como que a gente faz essa escolha? Com muita convicção do ponto de partida de onde a gente quer revolucionar essas marcas. Onde a gente quer convidar essas marcas a pensarem, mesmo que seja partindo de um convite deles para conosco. Então, é sempre um incômodo. E sabe, a gente entrevistou, só um parênteses, desculpa te interromper, a gente entrevistou a Fê Ribeiro, CEO da Conta Black, faz 1 ou 2 semanas, e ela estava falando, eu vejo que hoje como obrigação é eu passar e eu segurar a porta para outras mulheres negras passarem também, assim, então é muito legal da tua fala. Não adianta fazer só. Não adianta, e a velha, não adianta fazer só, primeiro porque você não move uma comunidade, o seu coletivo, e no final é desgastante carregar isso sozinha. Então eu preciso estar amparada de pessoas e mulheres iguais a mim. Eu preciso que nós juntas movamos isso para que vire efetivamente uma nova... E eu sempre falo de força motora, porque a força motora ela é coletiva. Sozinha não existe força motora. Então a força motora é como se fosse uma engrenagem que a gente gira para que esse modus operandi, ele se desestabilize ou ele comece a funcionar de novo numa nova dinâmica. Então hoje eu tenho alguns aspectos, umas listas de parâmetros, listas de, olha, a partir disso não vai, a Rô não frequenta, a Rô não estará, vai receber um press kit. Eu cansei, olha, prefiro que não envie o press kit para minha casa se você vai enviar um press kit com macacão, com roupão tamanho M. Para que eu vou abrir um press kit e vai ter um roupão M? O que eu vou fazer com aquilo? Então, assim, é toda uma lógica de coisas que nós convidamos, a partir do meu ofício, da minha fala, a mudar. Então, são muitas coisas no backstage, às vezes. Total. Trabalhos que caem. Rô, você começou a trabalhar com uma marca e nunca mais a gente viu. Por que será? Sim. Rô, você foi para tal squad, depois você parou de postar os stories. Então, nós estamos aqui o tempo todo fazendo uma gestão de crise para que a gente convide as marcas, a partir do discurso incômodo, de conversas incômodas, a mudar. Muito legal. E essa relação com as marcas, ontem a gente estava entrevistando a Camila Frender para o podcast da Bolsa, e ela estava falando do como, porque a gente trabalha com marcas e um mês trabalha mais, outro mês menos, e como ela se organiza financeiramente até para que ela possa dizer
mais nãos até do que sims, porque ela fala assim, se isso não faz sentido com o que eu quero pra mim a longo prazo, eu não posso aceitar porque nesse mês eu tô com algum desespero de pagar alguma conta, assim, sabe? Então isso é muito legal quando tu fala da imagem, de tipo, aonde eu quero chegar, qual é o meu posicionamento para pensar, se tem 15 mulheres, só tem eu de mulher negra, eu não vou fazer, né? E é uma coragem e que exige uma coragem também de uma questão financeira, né? De poder dizer não para aquilo, porque a gente sabe que muitas vezes, putz, teve um mês mais apertado, então nesse mês faria sentido. Novamente, assim, o Arthur não me deixa negar. Várias vezes eu sou orçada por uma marca de luxo que tem um posicionamento assim degradante, que não está correlacionado com a minha existência, e eu não vou trabalhar. A gente vai mandar um recebido, muitíssimo obrigada, eu vou dar para uma outra pessoa. Vamos fazer uma ação. Não vou. Então, assim, eu tenho uma lista de marcas que eu não trabalho por posicionamentos racistas, homofóbicos, por tratamento com funcionários. Eu não trabalho. Pode orçar, e é isso, né? Às vezes eu abdico, sim, de um trabalho gigantesco. E aí entra um outro lado que eu falo que pessoas pretas, a administração financeira de pessoas pretas é ferramenta de subsistência e de resistência, porque eu sou essa grande perua, mas eu não brinco de ser uma grande perua, né? Então eu preciso revolucionar toda a minha ascendência e os meus futuros filhos, netos, porque é uma lógica de escassez qual eu estou inserida, que eu não tenho nem o direito de ficar colecionando quantas bolsas de luxo eu gostaria antes de garantir meus bens de manutenção a longo prazo. Então eu comprei o meu apartamento, meu primeiro apartamento, eu comprei o meu carro e ainda assim ceder às minhas vontades, porque não dá para ficar brincando. E é nisso, né? Não dá para brincar. Eu venho de uma geração de pessoas que estão totalmente dentro de uma lógica de escassez. Existe o meu trabalho e existe a minha honra com aquilo que eu quero, o meu comprometimento com aquilo que eu quero ser. Sim. Então, às vezes eu abdico de algo, mas eu sei que vai faltar aqui. E como que a gente cria estratégias para suprir isso? Sim, porque total. nem tudo são flores, né? Total, perfeito. E falando das marcas, teve alguma marca que tu já pensou, não trabalharia com essa marca, que tu mudou de ideia por, de repente, a pessoa que estava à frente daquela marca ter mudado? Porque o que eu falo muito aqui, a gente conversa muito sobre, né? Marcas são feitas de pessoas. Sim. E muitas vezes pessoas erram. Sim. E às vezes a gente bota aquela marca numa prateleira que, de repente, outras pessoas lá dentro nem sabem que aquilo está acontecendo e que a pessoa que está à frente daquela marca está tendo uma atitude errada, claro. Assim. E óbvio que é difícil saber Sim. disso, assim, mas tem, sem citar nomes, assim, alguma coisa que tu já pensou, putz, tá, eu acho que essa marca evoluiu, né? Olha, eu até conheço marcas que tiveram N questões e que hoje tem um comitê de diversidade muito bem composto, inclusive pessoas próximas a mim, tipo, uma ex minha é líder de diversidade dentro de uma empresa dessas. Só que aí a gente volta para a velha máxima do comunidade, gestão de crise e as pessoas que estão na internet sempre prontas a apontar. Então, quantas vezes a gente entrou assim, em reuniões, você recebeu proposta de tal marca tem um novo posicionamento, nós estamos cientes. Aí eu penso, eu preciso viver isso nesse momento? Eu deixo talvez para pessoas que têm um posicionamento mais neutro, trabalhar com essas marcas do que eu. Porque como eu sou uma pessoa que tem um posicionamento muito nítido, se eu volto a trabalhar com uma marca dessa, antes das pessoas entenderem que as pessoas da internet também são preguiçosas, né? As pessoas não pesquisam, não dão Google, então é muito mais fácil jogar um hate ali de primeira antes de entender, bom, como que está efetivamente essa instituição? Não. Então eu penso, eu preciso? Não preciso. Então, continuarei acompanhando essa marca aqui no backstage. Para, de repente, mais à frente. Exato. Vou construindo uma relação com ela aqui à distância. Olha, gente, tal marca deu... Olha o comitê, olha não sei o quê. Legal. Ótimo. Certíssimo. Eu queria entender como é que você utilizou a moda nesse sentido para poder realmente dar esse boost na sua autoestima e utilizar ela como uma ferramenta que te empodera e não como uma ferramenta que te diminui porque você não está em determinado padrão, enfim, que a moda acaba impondo. Nossa. Complexa a pergunta, ó. Laís. Laís. Mas é justamente por
pensar demais. Quando eu falo que, por exemplo, a minha dialética, ela é uma estratégia. A minha fala, ela é uma estratégia que eu adotei quando criança. Assim como da minha imagem. Óbvio que o bullying, ele leva a gente para um lugar de recuo, de dor, de sombra, de um esconderijo. Só que eu sempre fui muito subversiva, eu sou muito dedo na ferida. De verdade, assim. Eu sou muito crítica, eu sou muito... me incomoda aquele raciocínio que não me convida a movimento. Então, eu pensei, bom, além da minha dialética, a minha imagem ela vai chegar primeiro. Então eu chego com a minha imagem e depois eu abro a minha boca. Então foi aí que eu comecei a entender a minha imagem como uma força, como um verdadeiro traço de expressão para além da frase de efeito. Porque antes de você chegar e as pessoas sentirem o seu perfume e ouvirem o tom da sua voz, elas vão olhar para a sua imagem. E eu, quanto mulher negra, eu preciso ser validada pela minha imagem, porque senão as pessoas não vão nem olhar para mim para tentar me ouvir. Então eu vou chegar numa loja, se eu não chegar... Inclusive, esses dias até saiu um texto falando sobre o porquê as pessoas pretas estão sempre muito montadas. Porque nós validamos a nossa existência primeiro a partir da nossa imagem e depois com o nosso intelecto, porque senão as pessoas não vão nem se abrir. Então eu tive que entender isso. E aí eu falei, onde que eu quero chegar? E a minha mãe é uma mulher pernambucana que teve pouquíssimo acesso ao estudo, metalúrgica, que vivia dentro de fábricas durante muito tempo, e fábricas majoritariamente masculinas, e eu vi minha mãe se masculinizando para não sofrer assédio dentro desses espaços. Só que quando ela chegava em casa, ela era uma mulher extremamente vaidosa. Então também dentro das famílias pretas, sempre tem aquela tia preta que é a pomposona. Sempre tem a única pessoa que conseguiu construir uma imagem de moda ainda no meio da escassez. Então eu sempre me apeguei a esse tipo de referência, a essa estratégia e falei, bom, a moda vai ser minha aliada nessa construção de subversão e de letramento. Então, até hoje eu construo essa imagem, porque até hoje eu não sei ao certo o que eu gosto de vestir, porque eu não tenho acesso a tudo. Então, quando eu fui para a Semana de Moda de Paris, por exemplo, eu lembro que eu cheguei no ateliê do André Betio e eu chorava, porque ele falou, Rô, o que você quer vestir? E eu não sei. Você entende que eu posso criar um volume aqui, descer cauda, textura, fazer um plissado, colocar um volume, uma saia, um enchimento, e eu ficava assim, eu não sei o que eu gosto de vestir. Então, até hoje, essa minha imagem de moda é uma imagem em construção. Então, às vezes eu entendo a que ponto a moda é a minha arma e a minha ferramenta, e às vezes ela me acua porque eu fico perdida. Muito bom. Mas olha, você está atingindo o seu objetivo. Mas quando a senhora chega. Obrigada. Muito obrigada. Maravilhosa. Eu falo que é um pouquinho de amor e um pouquinho de raiva. Eu falei isso essa semana. Um mix. Eu vivi sempre no mercado, que eu era sempre a única negra da escola, eu e minha irmã, e que era até hoje, assim, né? E aí, de uma maneira mais pessoal, assim, como que você... Porque não é que eu não sinto que eu não pertenço àquele lugar, que eu não devo estar naquele lugar. Mas como que você não se deixa atingir por isso, sabe? Assim, de uma maneira bem pessoal. Olha, eu falei até... Eu sempre converso com a minha equipe, porque é uma equipe que quando eu tô em baixa, eles me puxam, eles dão uma instigada, eles acreditam no meu potencial, por isso que é importante rede de apoio, né? Eu comecei com uma relação muito profissional e hoje eu tenho uma relação de amizade com a minha equipe, porque viraram minha família, assim. E aí, como que eu puxo isso? Recentemente, eu falei pro Arthur, eu preciso me apropriar, cara. Eu tô de saco cheio de ficar tão incomodada, tão sozinha. Eu tô de saco cheio de ficar, eu tô só, tá me afetando. Eu preciso me apropriar desse novo momento da minha vida. Porque eu vou pra Jandira, eu tô num não lugar. Eu não sou nem mais de Jandira, mas eu também nem sou mais a mulher do centro, ainda nem sou a mulher do centro de São Paulo. Então é um grande não lugar. E aí, como que eu faço isso? Esses dias eu assumi que eu precisava de ajuda.
e que hoje eu tenho condições de pedir ajuda, então eu contratei uma assistente pessoal. Grande parte das mulheres da minha família são profissionais do lar, são domésticas, e eu resisti até recentemente em não contratar alguém, porque para mim é muito duro, porque poderia ser a minha tia, a minha mãe, a minha prima, a minha madrinha, eu ali. E aí eu assumi que eu precisava de ajuda, e não nesse lugar de, vou colocar esse profissional, ela é membro da minha família. Não, como que eu subverto a lógica de contratar uma mulher doméstica? Quais são as lógicas dentro da hierarquia, dentro desse lar, que eu mudo? Então, eu entender que hoje eu estou num novo lugar, que eu preciso me apropriar, porque senão a minha chave não vira. Esses dias até fui no terreiro e o meu pai de santo falou assim: o seu ori está negativo. A sua cabeça está negativa. E quanto mais o seu ori estiver negativo, mais você não vai conseguir se movimentar. Isso porque eu sempre sinto muito. É muito pesar, é muita dor, é muito não lugar, é muita falta de acolhimento. Então eu precisei virar uma chave. Então tá, eu sou a Robertita boa, trabalho com moda, fui para a Semana de Moda de Paris, tenho uma equipe de mais de 15 pessoas, tenho uma casa, um carro. Tive que virar, tive que me apropriar, porque senão as coisas... então chega bonitona e chega em casa e fica em posição fetal. Chega no lugar, fala muito bem, aí chega em casa, as coisas acumulam porque eu não dou conta. Então tive que dar uma virada de chave, falar: nega, você tá num bom lugar agora, bora reagir? Eu me lembrei de uma entrevista que perguntaram pra Rihanna: o que tu faz o dia que tu não tá bem? Ela falou: eu finjo. Então é uma coisa meio que às vezes até assim, ir se colocando nesse lugar, porque vão ter dias que a gente não vai estar bem, e que acho que a gente tem que fazer esse trabalho de realmente, talvez, até de levantar nossa própria energia, assim, né? Eu acho que é muito legal a tua fala, e muito boa pergunta aí, né? Achei bem... Não sei se eu respondi, mas... Mais perguntas. Como que você chega, assim, nas pessoas pra, realmente colocar a sua voz em campo? Então, como que você chega pra, eu estou aqui, falem comigo, também quero estar aqui presente? Olha, às vezes o meu excesso de cobrança, a conta chega no fim do mês. Mas hoje eu aprendi a canalizar o como eu quero me portar. Então eu sempre tento ser excelente mesmo. Não existe uma possibilidade em que eu estarei numa situação, se eu saio da minha casa, para colocar minha excelência em jogo, assim. Então, sempre quando eu me posiciono, eu entendo que existem várias formas de criar conteúdo, vários influenciadores, cada um com uma linha pedagógica, estética. Só que como eu não tenho o direito de ser apenas uma mulher mediana e ser exaltada apenas pela minha imagem, eu tenho que vir com uma fala, eu tenho que vir com perfume. Então, eu adoraria às vezes ser uma mulher mediana, gente. Nossa, às vezes eu... menos cansativo, Nossa, às vezes eu falo que a minha meta de vida é envelhecer e ser uma mulher mediana. Alguém vai perguntar um negócio, eu falo: não sei. Tomar minha taça de champanhe, assim, burra. Porque pensar demais é muito cansativo, né? Mas no momento, enquanto eu ainda não tenho essa licença poética para ver de burrice, eu prezo pela minha excelência, assim. Então, às vezes eu saio de casa e faço um aquecimento vocal, a voz, né, vem o grave, a pessoa fala: oi, Roberto, estou lá, tudo bem? Muito prazer. Exato, é tudo uma estratégia mesmo. E não estratégia porque eu não seja isso. É uma estratégia porque a minha imagem, ela propõe isso. E eu convido as pessoas a baterem cabeça mesmo. A minha imagem é para fazer com que as pessoas não entendam nada. E aí, às vezes, a gente cai até no lugar de racismo, porque eu chego nos lugares, por exemplo, eu chego no hotel, já vem falar comigo em inglês. E eu sou Laís Roberta da Silva. Né? Porque é como se no Brasil não tivessem mulheres negras, gordas, aptas para pertencerem e comunicarem o que eu comunico. Então é o tempo todo a estrutura e o movimento dos ambientes do meio dizendo que não. Por isso que eu vou lá e digo que sim. Então eu chego marrenta mesmo. Aí você fala: oi, já abro, já me arreganho, né? Mas, em suma, eu chego propositalmente assim, porque sempre vai ter uma pessoa que vai ser comovida pela minha existência. E uma pessoa que seja comovida pela minha existência, pela minha fala, pela minha dicção, pela minha imagem, já é uma pessoa que vai subverter toda uma ordem de mecanismo dentro do imaginário dela. Muito legal. Então, é proposital.
Tava entrevistando a Thay esses dias também. Sempre que me chamam em podcast eu vou, porque eu acho que às vezes pegam recortes, se uma frase às vezes mudar a vida de uma pessoa, sim, já valeu e falar. É uma figuraça também, né? E foi, nossa, muito legal. Mas assim, junto a isso, eu acho que tem um time de pessoas que eu quero me aliar. Então eu faço questão de me aliar às nerdolas da moda, assim. Eu amo muito a Thay, a Luanda, a Luísa Brasil, a Pambarja. Nós somos o nosso grupinho, assim, das nerdolas ali, porque não adianta ser sozinha, né? A gente tem que estar com mulheres que você fala, você é amiga de fulana, né? Então vocês são tudo biruta, né? Porque aí já cria uma conexão de mulheres que, sim, a gente, aqui é um safe place, aqui, exato, a gente cria junto, frita. Que legal. Demais. É isso. Mais perguntas, gente. Vamos lá. Primeiro que eu me identifiquei com muitas coisas que você falou, assim, e eu queria saber como que você faz para ser tão confiante, assim. Nós não somos convidadas, né? Mulher como um todo, assim, nós não somos convidadas a mostrarmos a nossa excelência. É sempre uma mulher bem-sucedida. Que bom que nós somos mulheres empreendedoras puxando o fio de mulheres empreendedoras, né? Porque se dependesse do homem, nós seríamos nitidamente um monte de egocêntrica que acha que é boa no que faz e nós efetivamente somos boas no que fazemos, né? Só que nós não somos convidadas. E eu entendo perfeitamente esse lugar do eu tenho vergonha, me falta segurança, porque é verdade, nós não temos esse letramento. É uma pauta muito recente de mulheres da nossa geração. Então, eu acredito que, como forma muito individual e muito pessoal, acho que vale o exercício, não é narcisismo, de você olhar na frente do espelho, você saiu com o seu look do dia, então tá, hoje eu ficarei 8 horas com essa roupa. Então, se eu for convidada a uma situação de foto, de fala, como que eu vou fazer? Eu treino na frente do espelho. Treino pelada, treino vestida, me maqueio dançando, me maqueio parada. Eu tento entender como meu corpo funciona. Então, é desenvolver até uma consciência corporal. Porque nós não somos... E a consciência corporal não para o movimento, para a atividade física, mas a consciência corporal do que esse corpo é capaz de fazer. O que eu sou capaz de fazer com essas mãos? Então, eu sou muito boa em digitar muito rápido, eu faço cliques muito bons e a minha dinâmica numa explicação, os meus gestos são muito bons. Então, acho que, às vezes, a gente não é convidado a se conhecer. A gente não conhece como nossa boca se movimenta numa fala, a gente não conhece como nós piscamos, como nós mexemos no cabelo. Acho que vale, sei lá. Então eu vou gravar um vídeo pra mim, você vai colocar o seu celular e você vai se apresentar. E depois você vai se olhar e você vai falar, nossa, eu faço isso, eu nem sabia que eu mexia no meu cabelo desse jeito, eu nem sabia que minha boca se movimentava desse jeito. Então parte de um lugar muito pessoal. E quando a gente fala até de saúde ginecológica, olha, se olha no espelho, se toca, vá conhecer sua vulva. Isso também é para o nosso intelecto, para a nossa fala, para o nosso... Se conheça, e não se conheça se empodere. Não, abre o espelho, vê o mamilo, olha, eu tenho meu mamilo aqui, esse é o bico do meu peito, essa é minha mão, essa é minha digital, essa é minha fala. A gente precisa se conhecer. E aí, se conhecendo, você parte do, olha, eu tenho um vício de linguagem que eu não quero repetir, me incomoda esse vício de linguagem. Então, parte muito de um lugar muito primário, que nós não fazemos. Nós não somos convidados, a velha máxima do somos meninas, adultas, mulheres que não sabemos como funciona o nosso corpo, onde a gente sente prazer, como a gente posiciona, os graves da sua voz. Então, faz um aquecimento vocal, dá uma alongada, e não precisa ser uma alongada de yoga, não. Então tá, aqui é o máximo que meu braço vai, então essa sou eu. Meu nome é fulano de tal, tenho 18 anos, 20 anos, meu braço só vai até aqui. E aí você já vai conseguir falar mais sobre si. E conseguindo falar mais sobre si, você consegue falar de todo mundo. Seja bom ou ruim, né? Porque tem gente que não sabe nem se fala muito dos outros. Mas, não sei se te ajuda, mas é o que eu faço. Antes de vir pra cá, eu falei na frente do espelho. Muito bom. Eu não queria falar, eu queria ser publicista, mas por algum caminho, eu não vou. Como que é a sua relação com os seus sonhos? Nossa.
Profundo, Mai, olha! Eu cheguei aqui assim, eu tô saindo. Não tem nenhuma pergunta fácil aí, gente, olha lá. Olha, gente, pode me cortar, tá? Que eu não tenho vírgula. Não, zero. Mas quando a gente fala de escassez, é pensar que minha mãe não tinha dinheiro para comprar um contrabaixo. Sempre fui apaixonada por música, assim, desde os meus 11 anos, o meu baixo para mim é... Eu lembro que eu, na época, tinha Orkut, né? Aí eu fazia vários álbuns no Orkut, com um monte de fotos de contrabaixo. Falava, ai pai, fiz um álbum novo. Aí chegava da escola correndo, e, juro, é muito nicho. Eu chegava da escola, todos os dias ia correndo pro meu quarto, porque eu pensava que se um dia meus pais comprassem um contrabaixo, ele estaria ali. E nunca chegou, porque primeiro eu era uma mulher, e meu pai falou, você vai tocar contrabaixo? O que tem a ver contrabaixo contigo? Um instrumento desse tamanho, com braços gigantes. Então, primeiro que eu era mulher. Segundo que, dentro da lógica da minha mãe acreditar que eu só poderia ser médica, advogada, não sei o quê, por falta de instrução, não por maldade. Pra que minha filha vai querer estudar música? Faz sentido. Se fosse meu irmão, faria mais sentido dentro da lógica de funcionamento. E ainda assim, né, gente? A gente não tá falando de algo tão distante. Estamos em 2023 e ainda nós estamos imersos na lógica de que homens fazem algumas coisas e mulheres fazem outras. E aí, a minha frustração hoje, que eu adoraria ser musicista, falo que se eu não fosse professora e eu tivesse tido acesso na infância, eu seria uma baita baixista. Se eu já ando assim hoje com chapelão, imagina um musicista, gente. Eu ia estar no aeroporto assim, ó, com um chapéu desse tamanho, um instrumento, numa turnê muito louca. Porque eu amo música e eu uso a música até, retomando na sua pergunta anterior, eu uso música até para construção da minha confiança. Putz, pensa em Nina Simone, uma puta musicista, tocando para um monte de branco, a exigência que tinham no corpo, na eficiência e na musicalidade daquela mulher. Então hoje, em 2023, nós ainda estamos abastecidas de referências e de lugares seguros. Então, eu estudo contrabaixo, eu estudo música, eu canto. É óbvio que a minha rotina é muito louca, eu não consigo às vezes ir para as minhas aulas de música, mas é um sonho que eu penso, e se eu separar 5 anos da minha vida, será que eu consigo ser uma baixista muito boa? Ah, então tá. Então, se eu separar 5 anos, partindo de hoje, sendo que eu tenho 28, então até os 33 eu vou ser uma baixista muito boa. Então, eu deixo assim de hobby. Hobby de, Robertita sem chapéu, em casa ela pega contrabaixo, senta na frente da TV, abre um tutorial no YouTube, pega uma cifra e vai tocar, assim. É das minhas coisas que fica até, às vezes, nem precisa divulgar muito. As pessoas não precisam saber, que senão elas vão cobrar excelência de mim. Me deixa ser ruim tocando contrabaixo, sabe? Me deixa ser ruim fazendo algumas coisas. Para de cobrar tanta excelência uma das outras também, Sim, né? Demais. Mas é isso, eu tenho um sonho ainda de ser boa. Alguma para fechar? Aí, gente. Quais são os próximos passos? Olha, que antes de começar ela já deu spoiler disso aqui. Bom, tem um podcast saindo aí, tá no forno. Estamos gravando alguns episódios. Vocês sabem, né, como que é um processo de criação de conteúdo. Você precisa ter, assim, 20 episódios para lançar um negócio com folga, né, caso vá viajar, Então, nós estamos na gravação. E o meu projeto que também está no forno aí, mas que eu vou fazer acontecer, que eu já estou na busca, eu vou abrir um negócio. Então, vai vir mais do que nunca a Robertita empreendedora, com espaços que serão até uma surpresa. E ela nos avisa em primeira mão quando puder. Estamos aí. É incrível, assim, é só um pequeno spoiler. As minhas peças, as minhas roupas estarão democratizadas para outras pessoas. Ai, que demais. Então é isso. Demais. Vestidos de Paris. Olha! Vestidos de Elias Caleb. Eu vou ter um evento. Por que não alugar um vestido de Robertita? Olha! Amei, gente. Robertita, amei. Tem outro? Tem outro projeto. Projetos aí. Quando puder, tu nos conta todos, então, ó. Eita, como faz projeto. Eu amo. Eu não tenho administração financeira também, não, mas esse negócio... Eu amo.
Robertita, pra gente fechar, uma dica final de... Pode ser livro, podcast, série, algo que tu esteja assistindo que tu sinta que tá te ajudando, tenha te ajudado, para compartilhar com o pessoal aqui. Bom, eu acho que não precisa buscar tão longe, né? Tem muitas mulheres fazendo muitas coisas boas recentemente. Então tem o Caixa Preta, da Luísa Brasil, que é um livro assim absurdo, de uma pessoa fresca, tá no frescor ali da contemporaneidade, tá vivendo no mesmo espaço-tempo que a gente, tá ali com as experiências recentes, acho que vale muito. Tenho também o podcast da própria Luísa, que é incrível, sempre com convidadas que instigam, que são mulheres também que estão aqui. Às vezes nós estamos no mesmo ambiente, a gente se encontra, grava vídeo, faz uma foto, mas a gente não se conhece, né? Então, às vezes, vale ouvir mesmo essas pessoas, não à toa que nós estamos aqui, fico muito grata pelo convite. Luanda faz muita coisa também, sempre indico coisas de mulheres pretas, para que isso ecoe efetivamente e vire um consumo rotineiro, né? Então, Luanda e Luísa, para mim, são dois pilares, tanto de rede de apoio, quanto de intelecto, de criação, de subversão, de beleza. Então, são essas duas. Maravilhosa. Ai, amei! Muito obrigada. Nossa primeira convidada. Abrimos com chave de ouro aqui, ó. Gente, comentem o que vocês acharam. Mais perguntas, que depois a gente manda para a Robertita também. E nos vemos no próximo Still the Talk. Vai, Rabi!